Na hora de estabelecer um acordo, a participação das empresas é fundamental. Entre as instituições bancárias, a Caixa Econômica Federal é uma das que mais se destacam. Na década de 80, o banco usou a conciliação para solucionar 500 mil de processos relacionados ao sistema financeiro da habitação. Depois disso, percebeu que poderia adotar a mesma política para pôr fim a outros conflitos. O tom aqui é de conversa, mas cada um está de um lado. Caixa Econômica Federal e Dona Nara. Desse bate-papo aqui saiu uma negociação formal e a funcionária pública não esperava que fosse assim. Na mente dela, a história teria outro fim. Eu pensava que realmente ia ser uma tortura. Não foi? Não foi, não foi. Foi melhor do que eu pensei, bem melhor. De que jeito isso foi possível? Essa terceira pessoa na mesa de negociação, o conciliador, teve papel fundamental. Ele é o conciliador, né? É uma pessoa tranquila, educada, gentil, e ela entende, porque eu já tinha procurado uma negociação anteriormente e não tinha, assim, tinha funcionado, mas eu não tinha atingido a meta da Caixa proposta, né? Então, aí, nessa chamada, com essa proposta, inclusive aceitando que a Caixa já tinha apresentado para mim, tá ótimo. Ficou bom para ela e para todos que estão nessa sala. Os resultados são extremamente positivos. Para você também? Para mim também, porque é um aprendizado. É um caminho, a gente costuma aprender. Crescendo, desenvolvimento, ele passa por isso. Isso aqui é uma forma de conhecimento. Saber lidar com pessoas, que é o que a gente precisa hoje, saber lidar com as situações. Muita gente às vezes não sabe. E aqui é o que eu digo até para o pessoal. Aqui você aprende porque você faz. Melhor assim até para a instituição bancária. A antiga cobrança virou passado, ganhou um status de mediação. A Caixa já inverteu aquela lógica que nós tínhamos no passado, no sentido de que deveríamos protelar os processos ao máximo, recorrer. A Caixa hoje já está com a visão mais moderna, no sentido de realmente buscar meios de solução das demandas da forma mais rápida possível. E aí a conciliação é uma ferramenta essencial dentro dessa política da empresa. Aqui não existem adversários. Na conciliação, a gente não tem a figura do vencedor e do vencido, né? Ambas as partes, elas se compõem mutuamente e resolvem que aquilo ali tem que findar da melhor maneira possível. Então, tanto a parte autora, que no caso aqui seria um cidadão, né, contra um poder público, saem satisfeitos sem aquele estigma de eu perdi alguma coisa, deixei de ganhar alguma coisa, né? Mas é claro que para se chegar a um acordo, as partes não podem ser resistentes. A coordenadora da conciliação no DF destaca: é possível fazer isso sem desistir do que é justo e rápido. Sendo que a conciliação tem sido agora a maneira mais célere de você solucionar um caso com pouca perda para cada uma das partes. Cada uma das partes cede um pouco, mas, por outro lado, ganha muito em tempo, em pacificação e diminuindo, assim, as demandas do judiciário, né? A Caixa Econômica Federal tem uma das maiores demandas na conciliação. Casos que vão parar na Justiça Federal sem litígio. Eu acho que a justiça do nosso país tem melhorado muito, né, no seu contexto de atendimento, de reconhecimento das nossas necessidades, porque realmente a gente tem saído de uma... Está tentando sobreviver a tudo, ser encaminhado, e nesse contexto alguns imprevistos acontecem e a gente cai numa... Foi ótimo, foi ótimo. Eu acho que eu atingi o meu objetivo, eu espero que ela tenha atingido dela também. Antes não era bem assim, e essa briga com o cliente fazia com que o próprio banco pagasse caro. O custo de acompanhamento de um processo é muito alto. A manutenção de um departamento jurídico, de toda uma equipe para assessorar os advogados, o comparecimento às audiências, a interposição de recursos, isso gera um custo muito grande para a empresa. Então, sendo que estamos falando de uma causa que possivelmente no final vai gerar uma condenação, né? Nós podemos acrescentar esse custo também, o custo da mora. A cada mês que o processo tramita, o valor aumenta. Agora a empresa não gasta, lucra. Buscar essa pacificação e essa satisfação desse cliente traz à minha empresa uma melhoria de imagem. Aquele cliente será um cliente satisfeito, que irá levar à sociedade o seu ponto de vista de uma empresa que reconhece o seu erro, que pede desculpas à sociedade, ao cliente quando erra, e busca reparar
o problema que ocorreu. Isso é muito positivo para a imagem da empresa, além de estar associado a uma atuação ética, que uma empresa pública como a Caixa Econômica Federal. Como o banco em questão é a Caixa Econômica Federal, os processos relativos a ela vão para a Justiça Federal, inclusive quando o caso é passível de entendimento numa conciliação. A instituição bancária começou a apostar na mediação por conta de processos antigos relativos ao sistema imobiliário nos anos 80. Na época, cerca de 500 mil mutuários conseguiram fazer um acordo. O próprio banco, com o passar dos anos, foi percebendo que essa mesma política de negociação poderia ser ampliada para outros conflitos também. Nos processos envolvendo o direito do consumidor, a relação da empresa com seus clientes, né? Sejam discussões relativas a danos materiais ou mesmo discussões relativas a danos morais. Em um momento seguinte, passamos a atuar na Justiça Federal nos processos envolvendo dívidas de clientes, né? Tivemos, a partir do ano passado, uma atuação muito intensa, buscando a renegociação de dívidas dos clientes com a Caixa, no que também tivemos um grande êxito. A aliança com o cliente faz da conciliação algo maior do que uma palavra ou um conceito. As empresas passaram a perceber que conciliação não é uma atitude. Conciliação é uma prática que valoriza o nome da empresa, valoriza o conceito que aquela empresa vai ter com os usuários, com seus próprios clientes. E passaram a investir nisso, passaram a se preocupar com isso. Então, muitas vezes, nós estamos vendo grandes instituições financeiras com planos concretos, muitas vezes desistindo, inclusive, de recursos quando eles já sabem que a orientação dos tribunais superiores é em determinado sentido. E naquelas ações que já estão iniciando por causa de um problema repetitivo, e geralmente os problemas são repetitivos, já propõem um acordo, porque sabem que não adianta litigar até a última instância, que não vai se conseguir um resultado favorável. A dívida não deixa de existir, mas o cliente também não. O principal foco dessa política é justamente a questão da valorização do cliente. A Caixa entende que por mais que o cliente às vezes passou por uma situação temporária de inadimplência, é o cliente potencial da Caixa e que nós queremos mantê-lo enquanto cliente da Caixa. Nara se reconciliou com o banco e vai recomeçar a pagar o empréstimo agora. Quem imaginaria que a preocupação terminaria com um bom humor? Tá ótimo! Eu saí do limbo.